Nesse vídeo, eu quero conversar com vocês como se a gente estivesse numa cafeteria e eu pudesse me expressar por uma fase que eu tô passando, que eu acredito que muitos de vocês estão passando também, vão passar ou já passaram. É aquela famosa crise dos 30. Eu tenho 29 anos, estou para completar 30 anos em julho e agora eu ando meio com a cabeça um pouco confusa. Sabe quando vem uma nostalgia do passado, uma leve saudade do passado de algumas coisas, com um planejamento do futuro e eu vivendo o presente? Então assim, tá uma bagunça de sentimentos e eu acredito que eu possa trazer algumas reflexões disso que eu tô passando que pode ajudar você também a amadurecer, a enxergar onde você está, onde você quer chegar. Não importa a sua idade, eu acredito que esse vídeo vai ser bem proveitoso, então permaneça comigo aqui até o final. Mas enfim, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte: nós estamos vivendo numa época em que as coisas são muito aceleradas, ou seja, nós temos informação rápida, nós conseguimos fazer um download de um arquivo muito grande em minutos, nós conseguimos fazer uma compra para chegar no mesmo dia ou no dia posterior. Então assim, a gente tá vivendo até relacionamentos muito líquidos, sabe? As pessoas, elas criam uma amizade, de repente, se aquela pessoa faz alguma coisa de errado, ela já se afasta. A gente tá vivendo casamentos que as pessoas casam, aí elas já desistem no primeiro desafio. Então tudo é muito líquido, sabe? E então eu vejo que essa forma de pensar da sociedade moderna às vezes faz nós entrarmos nesse mecanismo de viver nesse automático da vida, sabe? Você tem uma idade para casar, você tem uma idade para namorar, você tem uma idade certa para sua profissão começar a amadurecer. E eu vejo que às vezes a gente vai andando cubando e não se questiona. Será que esse caminho que minha vida tá levando tá correto? Tá legal? Será que realmente é isso que eu quero? Tá fazendo sentido eu namorar essa pessoa? É um bom pretendente pra casar? E eu quero trazer nesse vídeo pra você parar pra pensar um pouco, porque às vezes a gente acorda cedo, treina, se alimenta, vai pro trabalho, volta do trabalho, arruma a casa, dorme. E assim sucessivamente. Então você não tem um tempo pra parar pra pensar, pra sentar nessa cadeira, igual eu tô, respirar, pegar um papel e anotar o que tá acontecendo com a sua vida, sabe? Será que realmente eu tô satisfeito com o meu trabalho? Será que a criação dos meus filhos está correta? Será que eu tô tendo um tempo pra Deus? Olha só, gente, o tanto de pessoas que eu conheço que vivem assim só atrás de trabalho, de coisas materiais e não tiram um tempo pra Deus, pra conhecer a Deus, pra ler a Bíblia, sabe? Pra procurar essa satisfação espiritual, sabe? Essa coisa que nós temos que ter e as pessoas não têm. Elas não se questionam. Então eu vejo que muitas vezes elas têm aquele buraco espiritual e elas querem preencher com outras coisas. Aí vem essa questão material, festas, relacionamentos. A maioria das pessoas que eu conheço, assim, que eu convivo, às vezes quando você pergunta qual que é o seu propósito, o que você acha, né, do futuro do planeta, eu vejo que as pessoas não têm isso. Elas não pararam pra pensar nisso, porque elas vivem afobadas. Você pergunta qual que é a sua meta, ganhar mais dinheiro. Poxa, sim, realmente, eu tenho vontade de ganhar mais dinheiro, de prosperar financeiramente. Mas é tanta coisa envolvida nisso, que isso é um pilar, mas assim, gente, todos os dias eu sento nessa cadeira, quando eu vou abrir a Bíblia, eu peço pra Jeová me dar discernimento, sabe? Pra entender o que tá escrito ali, pra eu melhorar como pessoa, como profissional, como filho, como amigo. E eu vejo que as pessoas, elas nem se questionam disso. Elas têm 30, 40, 50 anos e às vezes a vida tá levando. Sabe aquele deixa a vida me levar, a vida leva eu? Então eu tô convidando você nesse vídeo a parar um pouco de viver dessa forma, nesse automatismo. Não importa se você tá na crise dos 30 igual eu, se você tá na crise dos 40, dos 20 anos, dos 15 anos. Pensa um pouco pra onde que isso tá me levando, a minha vida, que caminho que tá tomando. Porque se você só aceita tudo que a vida te manda, meu, esquece aquela história de a vida vai retribuir, e não existe isso. A vida vai te dar uma boa rasteira se você não acordar. Se você não prestar atenção nas suas decisões, o que tá te levando. Será que realmente é um momento pra casar? Será que realmente é um momento pra ter filho? Será que é um bom cônjuge pra ter filho? Porque às vezes a gente fica tão vidrado no celular, na vida de outras pessoas, que às vezes a gente quer que a nossa vida também seja igual a delas, também tome os mesmos caminhos que aquela pessoa que a gente, de uma certa forma, enxerga com bons olhos. Hoje eu estava estudando um negócio muito interessante que se chama viés do prestígio. Para quem não sabe, vieses cognitivos são atalhos mentais. São alguns erros de processamento do nosso cérebro que acaba fazendo com que a gente tome algumas decisões automáticas. É uma forma do nosso cérebro operar automático que a gente tem a tendência em
enxergar pessoas que têm muito prestígio como se fossem uma autoridade. E às vezes aquela pessoa, ela tem prestígio, mas se você parar pra prestar atenção no que ela fala, é só abobrinha. E aí ela acaba atraindo seguidores que só pensam em abobrinha. Eu vou dar um exemplo de seguidores porque é o mundo praticamente hoje em dia digital. Então você cai no Instagram de uma pessoa, ela tem milhões de seguidores e fala, nossa, essa pessoa ela é inteligente, ela sabe o que ela faz. Principalmente se ela for rica. Aí as pessoas dão mais prestígio ainda, porque ela tem dinheiro. E às vezes a pessoa ali quer copiar aquela pessoa, só que não tá vendo que a vida daquela pessoa é totalmente desconectada com uma realidade e com os princípios que ela tem. Então você também tem que tomar cuidado com isso, para você não cair nesse viés do prestígio. Em você querer copiar pessoas, celebridades, que às vezes elas não estão condizentes com o que você pensa, com a maneira que você iria agir. E às vezes você está tentando copiar. Às vezes você acha que o propósito da vida é realmente só ficar atrás de dinheiro, só ficar atrás de fama. Será? Então se questione um pouco, sabe? As pessoas que eu sigo, que eu tô tentando copiar, realmente faz sentido? Ou só tento copiar ela porque ela é bonita, porque ela tem uma barriga bonita, porque ela tem um marido bonito, ou ela tem filhos que são, na minha visão, educados. Um exemplo. E às vezes você segue aquela pessoa, você acha que ela é o porto seguro para você copiar. Então assim, não sei se ficou legal essa palavra porto seguro, mas assim, você enxerga ela como se fosse um exemplo a ser copiado. É isso que eu ia falar. Então preste um pouco atenção nesse viés do prestígio. Se você não está tentando copiar alguém, simplesmente porque ela é uma influencer, sabe? E às vezes isso acontece no mundo físico também. Você às vezes mora em uma cidade pequena como eu. Aqui no interior todo mundo conhece todo mundo. E tem as pessoas de destaque, que às vezes tem uma família bacana, às vezes essa pessoa tem um pouco de condição financeira, e às vezes as pessoas querem copiar a vida delas. Mas será que faz sentido? Será que é isso que Deus quer pra nós? Você já procurou se questionar qual é a vontade de Deus pra nossa vida? Então, toma cuidado um pouco com as comparações, porque às vezes elas frustram. E eu, nessa idade que eu tô chegando agora, que eu tô saindo de um jovem adulto para um adulto, eu tô me questionando um pouco. Às vezes eu fico assim, parece que eu tô atrasado, parece que eu tô adiantado em algumas coisas. Às vezes eu saio com algumas pessoas que falam algumas coisas que eu falo, não é possível que com essa idade essa pessoa fale isso. Então, às vezes eu me sinto mais maduro, não que esteja certo ou errado, mas assim, às vezes alguns resultados, algumas pessoas mais novas têm, às vezes eu falo, nossa, eu tô chegando nos 30 e não tenho aquele resultado. Então assim, a gente fica borbulhando essas coisas na cabeça, pessoal. E é uma coisa que foi culturalmente construída, essa questão da crise dos 30. Então eu acho que é meio que automático. Todo ser humano, na hora que ele tá chegando nessa idade, ele se questionar. Mas, para além dos 30 anos, eu quero que você se questione, sabe? Pra onde a minha vida tá indo? Qual o rumo que isso aqui tá tomando? Tá me levando pra um lugar bom? Tá condizente com os princípios que eu fui criado? Tá condizente com a vontade de Deus? Eu procurei conhecer a Deus? Será que tem sentido as coisas que eu tô aprendendo? As pessoas que eu tô seguindo? Será que esse casamento tá legal? Esse namoro tá legal? Faz sentido agora eu namorar? Faz sentido agora eu casar? Será que realmente eu tenho que ter um filho com essa pessoa? A gente tem uma estrutura boa? Então pense nisso. Não haja no automático. Agora é a idade de ter filho. Agora é a idade de eu mudar de emprego. Agora é a idade de tal coisa. Gente, preste muita atenção. Muita coisa que foram construídas culturalmente não é porque é cultural que é legal, tá? Não é cultural que é legal. Preste muita atenção para onde a sua vida está te levando, a tua rotina te leva. Eu quero te agradecer se você ficou comigo até o final desse vídeo e participou dessa reflexão, desse café comigo. Eu não tô tomando café agora, mas você pode tomar um cafezinho aí e vai ouvindo o Luiz. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, quero te convidar a comentar aqui embaixo se você já passou pela crise dos 30, ou a crise dos 40, dos 50, se sua vida tá no automático, o que você sugere pra mim, pra outras pessoas que estão assistindo esse vídeo, que possam ajudar a lidar com essa crise. Quero te convidar pra me seguir lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui em algum lugar, lá eu compartilho muito da minha rotina que pode ajudar você na sua rotina também, a criar mais disciplina para atingir os seus alvos, os seus objetivos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.